depois de meses de luta, parece que os doentes que têm hepatite C conseguem pequenos passos para se tratarem com um medicamento que é caro. Frederico Duarte Carvalho, é admissível isto e que futuro para esta discussão? Eu estive a assistir quer dizer, não assisti completamente ao debate do ministro Paulo Macedo na Assembleia da República, onde a dada altura uma pessoa que está a morrer, segundo ele diz, e acho que não há dúvidas, que se queixava que falta-lhe um medicamento, um medicamento caríssimo, e que o ministro está a tentar negociar com a farmacêutica que o produz para poder disponibilizar isto para os portugueses. E o ministro diz que no meio desta tensão que existe de pessoas que se levantam na Assembleia da República a dizer eu estou a morrer e eu não quero morrer, o ministro diz que isto é o pior que poderia acontecer neste momento da negociação, o que significa que isto está a dar uma possibilidade à indústria farmacêutica de negociar uma posição em alta, em que o ministro é que está a ser pressionado. Ora, eu quando ouvi aquilo, eu não percebo, não estou a seguir há muito o negócio, nem conheço esses contornos, deixo isso para pessoas presumivelmente responsáveis, e que sabem mais do que eu, e que terão melhor hipótese, mas eu lembrei-me só de fazer assim uma pequena busca no Google, que é o jornalismo de investigação hoje pode estar reduzido, e fui fazer uma coisa que eu achei que já camaradas tinham feito, porque eu ainda não tinha visto isto nenhuma informação. E então vi que o medicamento para a hepatite C que está em causa chama-se Sofosbuvir. E então googlei e vejo que é de uma responsabilidade de uma empresa chamada Gilead Science, ou Gilead Science, não sei. É uma empresa norte-americana. Gilead. E então, essa mesma empresa, fiz eu depois uma outra segunda busca, disse assim, parei, deixa-me só cá ver se esta empresa até que ponto é que tem aqui um historialzito, assim, qualquer coisa, sei lá, pronto, googlei. E então descobri aquelas notícias que andam aí há uns tempos, 2009 e tudo, porque essa mesma empresa era aquela que produzia o Tamiflu, o da gripe das aves, que foi vendido com aquela onda de medo e que deu grandes lucros, dizia-se que dava grandes lucros e que era uma empresa que tinha, onde o Conselho de Administração, a pessoa que tinha lá estado, era um antigo secretário de Estado, o Donald Rumsfeld. Não sei se vocês estão recordados daquela polémica toda de criar-se o medo e a necessidade de haver uma prevenção. E o Tamiflu, e o Estado português foi gastar carradas a comprar Tamiflu, depois ficou fora. E eu agora pensei assim, então, o Paulo Macedo, que até foi a uma reunião do grupo Bilderberg, que reúne políticos, empresários, multinacionais, alguns até de farmacêuticas, não, já Gilead Science, acho que não esteve nessa reunião, mas este é o homem que vai ter que negociar com esta empresa e, portanto, e nestas circunstâncias em que há um medo agora outra vez, o medo da morte. E, portanto, eu desconfio que o contribuinte português vai pagar muito mais caro e que isto está a ser, assim, um bocado tudo a modos que mal feito, não é, Paulo? Olha, espera aí, eu estou um bocadinho, não tenho estado muito atento aos detalhes deste caso. Eu tenho um amigo meu que tem este problema da hepatite C já há algum tempo. Ele já tinha falado desta história dos medicamentos, que são caros, isto e aquilo. Eu presumo que ele, enfim, porque tem um nível de vida compatível com poder comprar isto, já se tenha safo, portanto não lhe liguei, mas presumo que ele já estará em boas condições, porque tem nível de vida suficiente para isso. Portanto, só precisava mesmo que o medicamento fosse aprovado, portanto ele já se terá safo. Mas essa não é a questão, não é? A questão é aqui, é este episódio. Este episódio é lamentável, não apenas porque Paulo Macedo deu finalmente, ele foi um resistente, devemos dizer, não é? Ele é o último ministro a escancarar-se, quer dizer, a espetar-se, portanto, depois de todos os outros já terem, não é? E, portanto, a saúde, que era aquela coisa que parecia que o homem estava a resistir e tal, pronto, acabou, acabou, já não há nada, já não resta nada, nem sequer o Paulo Macedo como um ministro com alguma boa imagem, nem a saúde como algo que resistiu ao vendaval destes, enfim.
Portanto, e isso é isso que tem estado a ver neste caso, não é? O Paulo Macedo cai. Cai também, quer dizer, a resposta, a justificação de Passos Coelho para isto é uma coisa de bradar aos céus. De bradar aos céus. O homem diz sim, para salvar vidas, tudo, bem, mas até certo ponto. É isto que ele diz. Mas eu já te explico isso até certo ponto, isto encaixa tudo naquilo que eu tenho estado a dizer, eu já te explico. Pois, está bem, mas é assim, o que eu aqui mais denoto, não é? A falta aqui de um sentido de Estado, não é? A falta de um sentido do interesse coletivo, do bem comum, quer dizer... Não, Paulo, é que o Pedro Passos Coelho está correto, é que não vale tudo. E tu, ao dizeres que ele está a dizer que não vale tudo, como se estivesse a tentar descartar as pessoas, estás a dar poder às farmacêuticas para levantarem o preço. Porque tu estás a pressionar o ministro, estás a ver? Portanto, ele se tivesse de pagar 10, ele vai pagar 20. Porque tu dizes é impossível, porque o homem está-se a marimbar para nós porque diz que não vale tudo. Não, acho que estás a subverter os parâmetros e a pôr o carro à frente dos bois e atrás. Estou a subverter os parâmetros com que nós estamos a ser subvertidos. Por sua Exato, vez. nós estamos a ser subvertidos. Mas o João deve ter uma opinião, portanto, ele está ali portanto, sério. Era isso que eu estava a dizer, percebes? Era isso que eu estava a dizer, quer dizer, esta enfim, eu não lhe queria chamar corja, portanto, esta equipa tem uma relação péssima, se é que tem uma relação, com a coisa do bem comum e com, quer dizer, o sentido de Estado. Nada disso há. É verdade, esta equipa, a única coisa que esta equipa fez, sempre, sistematicamente, está patente em cada medida que foi tomada, foi sempre uma canalização de recursos públicos para determinados interesses. Portanto, eu não conheço, mostrem-me uma medida que tenha sido tomada para bem do público, portanto, para bem do bem comum. João. Esta campanha a favor dos doentes com hepatite C e a favor principalmente dos doentes com hepatite C e cirrose, que isso é que é o momento crítico de qualquer doente, que é uma coisa que acontece muito facilmente aos doentes que têm hepatite C, e esse grupo então é o grupo de maior risco. Teve eu não digo que tenha origem, mas teve um grande impulso através de um camarada nosso que de maneira nenhuma quer ser nomeado ou quer louros por causa desta campanha, mas foi o George Van Krieken que iniciou a exposição pública e a denúncia pública deste caso. E eu lembro-me de falar com ele e, apesar de ser uma conversa entre amigos e submete-se a essa reserva, ele já há 2 anos, talvez, 1 ano e meio, que obviava tudo o que vinha a acontecer até ali, os perigos que existiam, e dizia-me que todo o sistema, o Serviço Nacional de Saúde, os médicos sabiam perfeitamente o que se estava a passar e estavam informados. Muitos deles desesperavam para conseguir a autorização, e a autorização do medicamento dependia de pessoal não clínico. E dependia principalmente de pessoal administrativo ou tecnocrata. E isso se prendia-se pura e simplesmente com razões financeiras e disponibilidades e cabimentos orçamentais, e não com a necessidade dos doentes serem tratados ou a urgência do tratamento para não deixar as pessoas morrer. O caso que aconteceu há 2 ou 3 dias, de uma senhora relativamente nova que faleceu, não é o primeiro em Portugal, não é o primeiro por falta de tratamento a falecer, infelizmente. O caso não é novo, o problema não é novo. Já há 2 anos que o Egito tinha este medicamento a 800 euros. 800 euros. Não são 8.000 euros, não são sequer os 45.000 euros que ele aparentemente custa, e já foi mais caro até, a 800 euros, porque o governo egípcio, esse maldito governo do Mubarak, tinha conseguido negociar isto por 800 euros. E chegado a este ponto, eu tenho de só fazer uma pequena achega, é que Passos Coelho não disse... não disse a expressão que vocês disseram, que foi mas não vale tudo, ou não sei o quê. Disse a qualquer custo.
Portanto, salvar vidas sim, mas não a qualquer custo. Ora, eu também acho que se deve ter um primeiro-ministro, mas não a qualquer custo. E o custo de Passos Coelho para este país tornou-se numa dívida tão grande e impagável, tornou-se num buraco e num desespero tão grande e, neste momento, sem solução, tornou-se numa falta de dignidade e ética política tão gigantesca, que acho que não devemos ter a custo nenhum, nem a custo zero, nem que ele nos pague. Portanto, a única coisa que um Presidente da República consciente devia fazer quando houve um Primeiro-Ministro, pôr preço na vida dos portugueses, foi isso que Pedro Passos Coelho fez. Pôs um preço na vida dos portugueses. E para Pedro Passos Coelho, 45 mil euros é muito caro, é muito, cada português, a vida de cada português, segundo o Sr. Primeiro-Ministro, vale menos de 45 mil euros. Não sei quanto é que ele pensa que vale. Não sei quanto é que ele pensa que pode pagar, ou quanto é que ele imagina que nós imaginamos, e imaginará mal, que nós queremos dar para salvar a vida de um português. Os tribunais, por homicídio, quando se dá uma indenização às vítimas, rondam um valor sempre superior a 50 mil euros. Eu fui ver. Sempre superior. 50, 60, 70, 100. O Dr. Pedro Passos Coelho, mais fuinha que os tribunais, acha que nós valemos menos. Eu acho que um Presidente da República que quisesse ser Presidente da República, não só para ser Presidente da República, mas para exercer o cargo que tinha posto aquele homem na rua naquele momento. Frederico. João, eu não vou assim tão longe quanto tu. Eu estou um bocado aborrecido com este governo do Presidente da República. Isso é verdade. Foi o que ele disse. O Pedro Passos Coelho disse que a vida dos portugueses tinha um preço e que esse preço tinha de ser abaixo dos 45 mil euros. E eu não admito a nenhum titular de cargo político que do topo da sua veleidade eu tenho a certeza absoluta que, embora a frase possa ter sido lida nessa maneira... Foi, a qualquer custo, mas não a qualquer custo. É verdade, não. E 45 mil euros, se eu precisasse de 45 mil euros já amanhã, eu não os tinha e morria e pronto. E não era o Primeiro-Ministro que me ia os dar, nem era o Estado português que me ia dar, nem nada. Quer dizer, isto não é assim. Portanto, eu olho, infelizmente isso custa 45 mil, não está, há um orçamento, o orçamento não permite isso e pronto, não podemos ir tirar as Forças Armadas, a cultura já tem pouco e, portanto, nós não vamos tirar mais no orçamento do Estado para poder salvar a sua vida. Quando tu tens um Estado onde a prioridade não é ter os cidadãos desse Estado vivos, podendo, em que a prioridade é fazer... Mas isso aí já há muitas... Tens aí políticas de morte e tens os números que comprovam isso tudo. E não é pela... Vamos lá ver. Boa, políticas de morte é pela frase. Agora calma, só uma coisa. Aqui a questão é esta mesmo. O Pedro Passos Coelho não tinha outra hipótese também senão aquela de dizer... Porque ele quer te salvar a ti, não quer é pagar os 45 mil. Não é porque não possa política que ele paga então 45, mas se os egípcios pagam 800, ele vai tentar baixar para que 45 mil não sirva para salvar uns e para deixar morrer outros. Pronto, isso também é preciso fazer as contas também. Mas não fazes as contas nenhumas. Agora aqui a questão é saber negociar e eu o que estou a ver é que estes senhores não estão a saber negociar. E estão a manipular e aqui há muita informação e desinformação neste momento. E eu não sei até que ponto é que alguém está a puxar para um lado ou para o outro a favor de quem? Se é o Ministro e o Pedro Passos Coelho que estão a puxar isto para nos levar a nós, precisamente a tu a teres esse diálogo que acabaste de dizer, pague-se os 45 mil, se é isso que eles pedem, não é? Porque a vida humana não tem um preço e, portanto, o governo português que paga os 45 mil... Frederico, eu não disse isso. Frederico, não. Eu também não disse o que tu disseste, está bem? Espera aí. Eu não disse isso. Não ponhas na minha boca palavras que eu não disse. Eu não disse isso. Mas puseste na boca do seu Primeiro-Ministro coisas que... Não, eu não fiz. Então diz lá o que é que... Não vale a pena. Não vale a pena. Eu não fiz esse raciocínio. Não. É abusivo daquilo que eu disse. Retirar aquilo que tu disseste. Não é um silogismo correto. O que eu disse é que um Presidente da República que tivesse a respeito pela Constituição, na Constituição está lá o direito à vida. E o direito inalienável à vida. Nem tu, se quiseres matando-te,
nem tu te livras de ser um criminoso, porque o suicídio ainda é considerado ilegítimo, como a gente sabe. Bom, portanto, o senhor Primeiro-Ministro, quando diz não, devemos salvar todas as vidas, mas não a qualquer custo, e a frase é esta, o senhor Primeiro-Ministro, além de estar a dizer uma coisa que é profundamente inconstitucional, que é profundamente antiética, está a revelar que tem um preço para a vida dos portugueses. E eu não falei na farmacêutica. Não, mas tu... não falei em nada disso. Não, mas tu falaste num preço. E isto, pá... E ele é que falou num preço. A farmacêutica pede e dá a vida. A farmacêutica é que pede 40 mil euros, supostamente, para salvar uma vida. É isso. E o Primeiro-Ministro tem que negociar esse valor. Peraí, ok. Há aqui duas questões. Uma questão é, tu falaste aí, a expressão é tua, Frederico, políticas de morte. Pronto. E há políticas de morte ativas, que nós todos infelizmente conhecemos, há exemplos da história, não estou a falar da história remota, há exemplos da história até aos nossos dias. Não é? Portanto, de políticas ativas, de políticas de morte ativas, e depois há as políticas de morte passivas, em que, e que às vezes até não são pretendidas, não é? Que às vezes até não são pretendidas, mas que existem, que são aceites, por assim dizer, mesmo que não sejam pretendidas, são depois aceites, há uma conivência. E esta história da austeridade, portanto, esta lenga-lenga da austeridade, na essência, ela é promotora de uma política de morte passiva. E pronto, e nós estamos agora a passar aquilo que a Grécia já passou, não é? E estamos também a chegar lá. Pronto, isto é para falar sobre as políticas de morte. Agora, em relação à história da etiqueta com o preço, não é? Como o João falou, portanto, aquela etiqueta com o preço. Como é que eles chegaram àquela etiqueta, nós não sabemos. Agora, vamos lá ver aqui sobre as farmacêuticas. Eu não gosto particularmente da indústria farmacêutica, acho que a indústria farmacêutica abusa. Pronto. Agora, isso é aquilo que eu acho. Isso é aquilo que eu acho, e isso não é muito importante, porque eu reconheço a indústria farmacêutica enquanto indústria, portanto tem empresas, tem investimentos, quer retornos, pronto, eu reconheço-lhe alguns direitos, não é? E portanto ela tem o direito de negociar o valor das coisas e ela tem o direito de negociar por melhor valor para ela, portanto, independentemente daquilo que está aqui em consideração, ou daquilo que pode vir a estar em consideração, quando estamos a falar de uma indústria tão sensível como a farmacêutica, que é a saúde e a vida das pessoas, não é? Pronto. Mas mesmo assim, acho que as farmacêuticas têm, eu reconheço-lhes, elas têm esse, independentemente de eu reconhecer, o direito, portanto, a pedirem os preços elevados, etc. Portanto, agora, como é que elas fazem isso? E se pisam risco e fazem isso através de acordos ilegítimos, ilegais, sacos azuis e por aí fora, eu não me vou meter nisso. Neste assunto não tenho a mínima informação sobre isso e não me parece sequer que haja ou que estejamos perante um caso desses, não é? Portanto, eu acho que estamos perante um caso de pura inépcia, ainda que eu sei que Paulo Macedo tem as ligações e tem uma visão da transformação portanto, da saúde numa coisa completamente privada, ele tem essa visão, mas quer dizer, isso é uma coisa, não é? Isso é ideologia. Outra coisa é mudar de nível, fazer uma acusação de algum tipo de conivência. E essa eu não faço. E não faço por uma única razão, porque não tenho pistas para isso. A visão liberal que o Frederico Duarte Carvalho nos trouxe aqui, que é perigosíssima. Primeiro, o medo do povo. O povo foi lá dizer qualquer coisa ao Parlamento. Houve um homem que foi dizer, não me deixe morrer, ai, isto dá força é ao outro lado e à farmacêutica. Bom, quer dizer, isto é uma visão, então o povo deve estar todo calado e voltamos aqui a um sistema onde confiamos absolutamente no poder absoluto e o povo tem de andar baixinho e mansinho, que os senhores é que sabem. Portanto, isto a democracia é um incómodo para quem quer o poder absoluto nessa visão fascista, quase, de olhar para as pessoas. Pronto, está bem. Portanto, esse argumento, para mim, pouco vale. E pouco vale por causa disto, porque ou se gosta da democracia e se vive em democracia, ou não se gosta da democracia e não se vive em democracia. Portanto,
o Paulo Macedo ficou muito incomodado por viver em democracia, mas ele, olha, Damasco, pá, parece que está a dar para gajos que não gostam da democracia, vai para Damasco. As farmacêuticas têm um bom aporte. Perguntei lá aos investigadores dos medicamentos quanto é que ganham pelos medicamentos e quando é que ganham pelos medicamentos que descobriram. Talvez as pessoas que o know-how para fazer estas coisas não esteja propriamente na fábrica de chouriço, seja no cozinheiro do chouriço, naquele que descobre como é que é o bom tempero do chouriço. Para quê? Para as pessoas não morrerem à fome com o chouriço que comem. Portanto, o intermediário aqui, e eu aí dou de barato que os Bilderbergs combinem estas porcarias. Isso é de facto aquilo que eu acho para que servem as reuniões de Davos e do Bilderberg e não sei o quê. É para combinar o preço das nossas vidas. E aí o Dr. Passos Coelho também está bem. Também está bem. Portanto, eles podiam ter todos no ISIS, no Reich Esparta, bombas neles. Chateia. Notas finais. Vamos ao que interessa. Tenho direito a uma defesa de honra, Sr. Presidente. Não, mas eu não ofendi a sua honra. Sr. Presidente, desculpe lá, o Sr. Presidente chamou-me fascista, disse que eu sou antidemocrata e distorceu completamente a visão daquilo que eu disse quando disse que o povo não se deve manifestar. Claro que o povo se deve manifestar. O que devia ter acontecido era evitar que o povo tivesse necessidade de se manifestar no momento de uma negociação tão problemática como esta que está a ser. Atenção, e a frase correta do Sr. Primeiro-Ministro é: os Estados devem fazer tudo o que está a seu alcance para salvar vidas humanas. Concordamos. Os Estados devem fazer tudo o que está ao seu alcance para garantir os melhores cuidados de saúde. Concordamos. Mas é mentira que custe o que custar. Aí já podemos discutir. Mas, no sentido em que tenhamos os recursos ilimitados, e um Estado não tem recursos ilimitados, como bem sabes, para suportar qualquer preço de mercado. Ora, o preço de mercado realmente é uma questão liberal. Ora, se uns pagam 800, porque é que a gente teve que pagar 40 mil? Essa é que é a negociação que está em causa neste momento. E essa negociação está a ser deturpada precisamente por pessoas como tu, que acham que devemos pagar os 45 mil, se for esse o preço. Pronto. Nota final, Paulo, que eu já respondo ao Fredo. A minha nota final é para dizer que está a ser muito curioso ver como é que as instituições europeias estão a adorar as pílulas e incluir as pílulas e estas coisas. E então, o que estamos a assistir é muito engraçado, porque as pessoas ao mais alto nível, no BCE e nos governos alemão, dizem uma coisa, dizem que não, pactuam com a Grécia, mas depois aparece o dinheiro com outra maneira, outro nome. Pronto, quer dizer, por um lado estão a salvar a face, a dizer que não se passa nada e que continua a austeridade, estão a tentar fazer um controle de dano, mas ao mesmo tempo a verdade é que a política e eles próprios estão a fazer com que as coisas mudem. É muito curioso, vivemos tempos muito curiosos. O Frederico Duarte Carvalho defendeu a honra de Pedro Passos Coelho. Eu acho que lhe fica bem que ele defenda a honra de Pedro Passos Coelho. 45 mil euros é um carro topo de gama para um diretor de serviço neste país. Não é verdade que o país não tenha 500 mil euros para salvar 10 doentes e, se for preciso, acho muito bem que não haja tiros na carreira de tiro, não sei onde, durante 3 meses para salvar vidas. E, se for preciso, acho muito bem que as câmaras não gastem dinheiro com os espetáculos do Tony Carreira, que custam entre 15 e 35 mil euros, para salvar vidas. E, se for preciso, eu acho que o erário público deve cortar, de facto, nas suas gorduras para salvar vidas. E não aceito o discurso perfeitamente demagógico, e repito, completamente, eu acho que é proto-fascista, não lhe chamaria fascista, para não te ofender mais, mas este discurso fascista de Pedro Passos Coelho, não aceito. E o Presidente da República, reafirmo, é um verbo de encher. É pior que a Rainha de Inglaterra, como já percebemos, é o Procurador-Geral da República. Aliás, houve um que já o disse. Este é só um verbo de encher. E tem. De todas para uma monarquia. Um abraço. Um abraço.